Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Bruna Roldão, engenheira de alimentos, mestre em engenharia de alimentos também, doutora em ciência de alimentos pela Universidade Estadual de Maringá. É com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês, né, um pouco da minha experiência, da minha bagagem, para que juntos possamos aprender e construir ensinamentos cada vez mais consolidados na área de alimentos, para todos os cursos de nutrição, gastronomia, cursos correlatos. Nós temos informações que são muito preciosas em todas as áreas. Então, é uma oportunidade muito grande, né, estar aqui participando do Congresso Interdisciplinar da Uningá e o quinto EAIC, com esse tema que é tão atual e tão relevante, que é a sustentabilidade, o meio ambiente e a inovação, que pode estar presente no nosso dia a dia como profissionais, buscando sempre um novo olhar para a ciência, para o alimento, para a logística, para o armazenamento, fazendo de nós profissionais cada vez melhores e mais completos. Então vamos começar o assunto da nossa palestra? Eu vim conversar com vocês hoje sobre a conservação de alimentos, dos métodos mais convencionais para aqueles mais avançados. E no final dessa palestra, desse bate-papo, vocês vão entender o porquê. Né? A conservação de alimentos ela é muito antiga e sempre foi muito necessária e teve um impacto direto em toda a história da humanidade. Não sei se vocês já refletiram sobre esse assunto, já entenderam, né, que a conservação ela vai além das técnicas, além de toda a bagagem científica que ainda bem que nós temos nos dias de hoje, mas ela vem de um contexto histórico muito antigo e é por lá que nós vamos começar a nossa palestra, nosso bate-papo de hoje, nesse evento tão bom aqui da Uningá. Quando nós falamos em conservação de alimentos, nós precisamos lembrar que tudo começou lá atrás, quando o homem teve o seu primeiro contato e o seu primeiro domínio com esse elemento que é fundamental em toda essa prática, que é o fogo. Vocês já tinham imaginado que isso vem de tanto tempo atrás assim? Pois então, o fogo foi o primeiro elemento que propiciou ao homem começar a desenvolver as suas primeiras técnicas de conservação. Mas por que isso? Né? Através do fogo, o homem percebeu que, primeiro, ele poderia proteger o seu ambiente de morada, suas cavernas, eles poderiam aquecer e transformar, né, a carne de uma caça, por exemplo, ou até mesmo colocar algumas castanhas no fogo e perceber diferenças na sua textura, na forma como esse alimento podia ser digerido. Às vezes a gente, né, tem um acesso tão corriqueiro a uma ferramenta básica como o fogão que a gente não para pensar em toda a transformação e toda a história que o simples utilizar de um fogão traz para nós, como profissionais da área de alimentos, na conservação de tudo aquilo que a gente come, né? Na transformação desses elementos e contribuindo para que eles tenham uma nova visão. Mas não foi somente o fogo que teve um papel fundamental em todo esse histórico que eu quero, né, conversar e compartilhar com vocês. Se a gente parar para pensar também, as primeiras comunidades, as primeiras cidades que foram populadas, estruturadas na história do ser humano, elas normalmente eram perto do quê? Quem que vai lembrar? É aula de história, hein? Lá do ensino fundamental, ensino médio. Elas sempre foram estruturadas perto de rios. Então, a água também tem um papel fundamental em toda a história de alimentação da humanidade. Porque com esse acesso facilitado à água e ao fogo, o ser humano ele conseguiu deixar de ser nômade, porque pensa, quando o ser humano não tinha acesso a nada disso, ou não sabia dominar nenhuma técnica relacionada à irrigação, a plantações, etc.,
eles precisavam ficar mudando constantemente de lugar. Então, eles tinham acesso a um determinado alimento, fruto, castanha, carne, numa determinada região. Mas depois de explorar essa região e esse alimento acabar, eles precisavam mudar de região. Então, isso gerava um estresse muito grande e isso não contribuía para que a estrutura de cidades, de comunidades pudessem ser desenvolvidas e chegar ao ponto que nós temos hoje. Então, a manipulação do fogo, esse contato com a água, com as primeiras técnicas, né, para um plantio, de observação, essa questão da observação é também muito importante, porque por essa observação dos fenômenos da natureza, o homem também conseguiu desenvolver, né, suas técnicas e maneiras mais eficientes de se proteger, de se alimentar, de conseguir estruturar, né, sua casa, sua moradia, de conseguir estabelecer sua família. Então a gente vem aí num processo muito longo, claro que isso não aconteceu da noite para o dia, mas cada um desses elementos teve sim a sua importância quando nós estamos falando em conservação de alimentos. E um terceiro elemento muito relevante também, né, e que não é tão positivo assim, mas a gente não pode ignorar que isso daqui também contribuiu e contribui significativamente para a elaboração de técnicas cada vez mais aprimoradas para a conservação dos alimentos, foram as grandes guerras. Quando a gente pensa num exército de homens, né, que vão normalmente, né, de homens que vão para um determinado lugar mais isolado, que não vão ter acesso à água potável, que não vão ter acesso a um fogão, que não terão acesso a nenhuma ferramenta muito elaborada para conseguir se manter, a gente precisa pensar em formas, né, desses homens, dessas equipes levarem alimentos seguros, porque imagina alguém passar mal porque comer um alimento estragado no meio de uma guerra, não dá, né, gente? Ponto negativo aí para o exército. Então, eles precisaram e precisam constantemente também investir em pesquisa e desenvolvimento nessa área para que esses alimentos sejam levados de forma segura a esses soldados, a esses combatentes, para que eles possam permanecer por mais tempo nos campos de batalha. Então, gente, pensar sobre conservação de alimentos é levar em consideração todos esses fatores, né? Toda a história da humanidade, o comportamento do homem sozinho, em grupo, aspectos relacionados à sua segurança, sua construção social. Então, todos esses elementos foram fundamentais para que a gente desenvolvesse novas técnicas e hoje pudesse conversar sobre esse assunto de maneira tão aprofundada. Agora vamos conversar um pouquinho também sobre um outro aspecto que é fundamental quando nós estamos trabalhando com segurança e conservação de alimentos, que é o controle de micro-organismos. O que seriam esses micro-organismos? A grosso modo, digamos assim, esses bichinhos que nós encontramos nos alimentos, muitas vezes não visíveis a olho nu, outras vezes são visíveis, sim, dependendo do estado de deterioração. Então, eles têm diversas funções. E o mais interessante é que nós podemos identificar funções negativas, que é o que normalmente as pessoas atribuem aos micro-organismos, mas nós temos também funções positivas. E o porquê disso? Porque nós temos, claro, aqueles MOs, os micro-organismos, que vão causar uma deterioração no alimento, às vezes vão deixar ele mais escurinho, vai ter uma alteração na casca, às vezes de cheiro. Então, são diferentes tipos, de alterações. Nós temos ainda aqueles que são patogênicos, porque não necessariamente um micro-organismo que causa uma deterioração vai ser um micro-organismo patogênico. Pode ser que ele tenha ali alguma outra função também. Mas os patogênicos, sim, eles causam doenças e nós temos doenças seríssimas causadas por alimentos que não são higienizados corretamente ou armazenados, ou que já passaram ali do seu prazo de validade, ou que não foram manipulados de uma forma correta, com a correta higienização das mãos. Falando agora talvez mais em chão industrial,
com a capacitação de colaboradores, né? Se vocês já tiveram esse contato com empresas, com cozinhas industriais, vocês sabem da importância que é conversar sobre esse assunto com todos os colaboradores, desde um responsável da limpeza até alguém que esteja na gerência, porque esse cuidado ele tem que ser global, ele tem que ser tomado por todo mundo, porque a empresa funciona como um sistema, né? Como um organismo. E se a gente tiver uma falha, talvez de um visitante que não colocou adequadamente uma touca para visitar a linha de produção de vocês, e ele deixa cair um fio de cabelo, ou ele não colocou uma luva e manipulou uma determinada matéria-prima, e acaba contaminando essa matéria-prima, isso gera uma série de consequências, né? Isso vai trazer uma série de pontos negativos, podendo culminar ali no desenvolvimento de uma doença, podendo prejudicar o consumidor, e mesmo que talvez não gere uma doença, isso fica muito feio para a empresa, para a marca. A gente sabe que quando a gente encontra algum defeito, algum problema em algum produto, é muito fácil sair por aí falando mal, né? Ainda mais agora, com tanto acesso a redes sociais. Então, você ir lá e tirar uma foto, marcar a empresa, isso acaba virando uma bola de neve que é muito difícil de controlar. Então, a gente precisa ter esse olhar e cuidar de todos esses pontos lá no começo, desde a qualificação do seu fornecedor, desde o acompanhamento dessa matéria-prima, da realização de testes, identificação de padrões, o que é mais ou menos adequado para aquilo que você quer fazer, para que você tenha isso documentado. Outro fator importantíssimo para quem trabalha com alimentos, sempre documentar tudo, pegar assinaturas, fazer ali os registros de entrada, de saída, de horário, porque é isso que vai te proteger no momento que a gente tiver um surto, por exemplo, né? Às vezes numa determinada cidade, 10, 15 pessoas que foram no determinado restaurante passaram mal. Mas será que é culpa mesmo do restaurante? Como que a gente vai saber? Né? O restaurante precisa ter todo esse controle e, claro, que as pessoas que passaram mal, se forem, né, identificadas realmente que tiveram esse ambiente e essa refeição em comum, a tendência é que seja daquele lugar. Então, a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado como responsável na área de alimentos. E nós temos aqui também, ó, em terceiro lugar, mas não menos importante, as alterações que são benéficas. Vocês conseguem pensar em alguma alteração benéfica que um micro-organismo, que podem ser as bactérias, podem ser os fungos, que eles podem causar num alimento? Eu acho muito bacana a gente pensar em alteração benéfica quando a gente começa a trabalhar com fermentação, por exemplo, que é a proliferação ali dos micro-organismos com um determinado estímulo. Então, os iogurtes, compostos lácteos, nós temos uma série de alimentos onde os micro-organismos são parte fundamental para que eles tenham a qualidade que têm e as características que cada um deles apresenta. Então, meus amigos, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de cada. Olha só, uma deterioração microbiana. Se a gente pega uma laranja ou uma fruta que a gente deixa na fruteira, ela acaba apodrecendo, ela vai criando, né? Isso aqui, na verdade, é um fungo, vai criando essa casquinha mais esverdeada, que pode ter um filamento mais esbranquiçado. É uma deterioração e esse alimento ele já não está mais apto para consumo. Então, aqui já era. Agora, nós temos os micro-organismos patogênicos. E eu vou falar aqui com vocês de um que é muito conhecido. Digamos assim, que ele seja o micro-organismo mais influencer aqui dessa cadeia, né, de MOs que são patogênicos, que é a salmonela. Quando a gente olha num ovo, a maioria das pessoas já associa a salmonela com uma doença que pode ser causada pelo ovo. Não somente, tá? Pode ter uma série de outros alimentos que também podem desenvolver a salmonela e gerar ali uma intoxicação. Mas, nesse caso, o ovo é o mais comum. Por quê? A salmonela, ela se desenvolve na gema do ovo. Só que para ela chegar na gema, ela tem que perfurar, entre aspas, né? Ela tem que ultrapassar a barreira da casca do ovo e da clara. Mas ela vai chegar e vai se desenvolver somente na gema. Não sei se vocês sabiam dessa informação. E por que eu estou falando tudo isso para vocês?
apenas para ressaltar o porquê que a gente não deve, chegando lá do supermercado, da feira, é muito bom higienizar, né, os alimentos, claro, as frutas, os legumes, as hortaliças. Agora, os ovos, minha gente, vocês não devem lavar jamais, porque a casca do ovo, ela é porosa, ela apresenta uns micro buraquinhos que a gente não consegue enxergar a olho nu. E a salmonela, essa bactéria feiosa aqui, ela é muito pequenininha. Então, ela vai conseguir passar pela casca do ovo se ela tiver um meio para fazer isso. E o meio que ela utiliza é a água. Então, vocês lavando os ovos, às vezes com a intenção de higienizar mesmo, vocês vão contribuir para que essa salmonela que está na casca do ovo entre ali, passe pela clara e chegue até a gema. E isso nos leva também a mais um ponto muito importante: não comer ovos com a gema mole, principalmente se você está fora de casa. Porque em casa a gente até tem um controle um pouco maior sobre a higiene, né, ali dos nossos utensílios, da pia, da panela, mas fora de casa a gente nunca sabe, né, como que vai estar a cozinha ali de um restaurante industrial, até mesmo de restaurantes mais famosos. Nós sabemos que tem muitos casos, né, de doenças que são proliferadas nesses lugares, através de contaminação cruzada. Então, muito cuidado com crianças e idosos em especial, que gostam de comer ali o seu ovinho fora de casa, sempre com a gema dura, porque suponhamos que esse ovo esteja contaminado com a salmonela. Se você, né, realizar o procedimento correto ali de cozimento ou de fritura, que não é o mais indicado, deixa a gema sempre 100% ali durinha, porque daí você não vai ter esse risco a mais de contrair um micro-organismo que pode causar tão mal para você. Agora, falando dos pontos positivos, a gente tem também as alterações benéficas. Como eu falei agora há pouco sobre a fermentação, nós temos uma série de produtos lácteos, né, onde os micro-organismos são necessários para o seu desenvolvimento. E aqui eu coloquei também a imagem do nosso pãozinho de cada dia. Os pães também precisam de fermento para crescer, então os micro-organismos também são essenciais no desenvolvimento de diversos produtos dentro dessa área da panificação. Mas agora que a gente está conversando aqui sobre todos esses assuntos, eu vou compartilhar uma curiosidade com vocês, que também é muito legal, que os pães, se a gente compra aqueles pães industrializados, ou até mesmo numa panificadora, se você compra um pão que vem no saquinho, aqueles fatiados, sabe? E deixa ele muito tempo fora da geladeira. O que acontece com esse pão? Ele começa a criar também, né, ali uns fungos. A gente começa a ver aquelas hifas, aqueles filamentos. Então, duas coisas. Ah, Bruna, só a primeira fatia que está contaminada, que está meio esverdeada. Todas as outras, né, não dá para ver nada. Posso comer o restante desse saco de pão? Não, não pode. Por quê? Se a primeira está contaminada, gente, as outras todas já estão enraizadas com este micro-organismo. Esse aqui no caso, né? Então, não é adequado que você faça o consumo desse produto. Agora, outra coisa, como que a gente pode, fora da geladeira, fazer com que esse pãozinho ele dure por mais tempo? Porque a gente pode pôr na geladeira também, ou congelar, não tem problema nenhum. Agora, fora da geladeira, se vocês comprarem aqueles cravinhos da Índia, sabe uns que a gente coloca em docinhos, em beijinho? Vocês colocam ali uns de 3 a 5 cravinhos dentro do saco desse pão e deixam ele sempre fechadinho, claro. Vocês vão perceber como que ele vai durar mais. Por quê? O cravo ele tem uma substância que é liberada, né? Ela é volátil, ela evapora, digamos assim. Então, essa substância ela inibe o desenvolvimento de alguns micro-organismos. E isso faz com que o seu pão não seja contaminado e com que ele dure um pouco mais de tempo fora da geladeira. Legal, né? Vocês sabiam dessa?
Eu adoro essas informações que mostram para nós que a própria natureza traz uma série de soluções para problemas que nós temos atualmente. Então, agora, vamos conversar sobre os órgãos reguladores. Claro que assim como os cosméticos, como os medicamentos, os alimentos também precisam de uma legislação específica, de órgãos que fiscalizem, de órgãos que regulamentem tudo isso, para que o consumidor tenha, né, em mãos um produto seguro. E para isso nós temos no Brasil uma série de órgãos com essa finalidade. Talvez o que vocês mais conheçam, né, ou mais ouçam falar, é a vigilância sanitária. Como o próprio nome diz, né, a vigilância ela vai vigiar os estabelecimentos, produtores e fornecedores de alimentos. Então, são profissionais capacitados para isso, que seguem ali um checklist, que seguem toda uma legislação para poder autuar ou não uma empresa e contribuir para que a gente tenha ambientes mais seguros de alimentação, né, fora da nossa casa. Mas não é só a vigilância que existe aqui no nosso país. Nós temos também a Anvisa, que também é um órgão bem conhecido, né? É difícil alguém que nunca tenha ouvido falar da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa, ela vai estabelecer ali limites para determinados compostos nos alimentos, para aditivos, o que pode ou não pode usar, ela vai regulamentar mais nesse sentido, né, aprovando ou não determinado insumo. E então a Anvisa ela está constantemente revendo, né, as suas normativas, as suas legislações e adequando para o que nós temos de realidade. E ela trabalha ali em conjunto com a comunidade, com os consumidores, com a indústria, porque esse olhar da indústria também é necessário, né, nesse momento. Ele tem um impacto, sim, na economia, nas vendas e, né, no que é oferecido para a população como um todo. Nesse caso, tem também o olhar de todos os profissionais da área da saúde, porque a Anvisa ela não regulamenta somente alimentos, né? Ela também trabalha com os medicamentos e os cosméticos. Então, nós temos aqui um órgão muito abrangente, muito grande e que precisa de muita atenção no nosso país. E além da Anvisa, além da vigilância, nós temos também aqui para os alimentos de origem animal, né, as carnes, leites, mel, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e do Abastecimento. O MAPA também tem essa mesma função de oferecer esse olhar mais técnico para a produção, né, de cada um desses alimentos, para toda a cadeia, desde ali o bem-estar animal, a alimentação desse animal, o que ele vai fornecer, como que isso vai ser armazenado, como que isso vai ser transportado. Então, nós temos uma série de pontos que são de responsabilidade do MAPA e que também contribuem e impactam diretamente na alimentação do consumidor. Agora, quando a gente pensa em nível mundial, nós temos o Codex Alimentários. O Codex, ele é um código mundial de alimentação. Então, nós temos nesse código também uma série de regulamentações para diferentes tipos de alimentos e de insumos, aqui com parâmetros mundiais, onde os países, né, de interesse participam. O Brasil participa do Codex Alimentários, contribuindo ali com as suas informações, com as suas necessidades, para que isso seja organizado de forma coerente e que não ofereça risco também nessas relações internacionais. Porque, né, quem viaja de avião ou já viajou para fora do Brasil sabe como que é rígido, como que essa questão ela precisa ser cuidada, né? A gente não pode transportar nenhuma planta, nenhuma semente, nenhum alimento que ofereça risco de um país para o outro. Então, esse olhar em nível global também é importantíssimo. E para a gente fechar aqui, né, esse slide, esse assunto de órgãos reguladores, que teria muita coisa para a gente conversar também. Um outro ponto que eu acho bem legal de compartilhar com vocês é que o Brasil é um dos países que tem
a maior legislação sanitária do mundo. Dá para acreditar nisso? A gente costuma falar tão mal do nosso país, né? E muitas vezes injustamente. Então, nós temos uma das maiores legislações que tem esse olhar, quando a gente faz essa comparação em termos mundiais. Claro que temos, né, um caminho longo ainda pela frente para colocar tudo isso em prática, mas existindo a legislação e já existindo alguns órgãos de regulamentação, eu penso que já é meio caminho andado, né? A gente não está atrás de países mais desenvolvidos nesse sentido. Então, é um ponto muito forte e muito bom para o nosso país, né? A gente oferece, de certa maneira, uma segurança grande para quem vem para cá de se alimentar de forma segura, evitando qualquer tipo de contaminação ou de doenças proliferadas, né, por micro-organismos que podem estar ali presentes nos alimentos. Vamos para o próximo. Essa é uma frase que eu trouxe para vocês, ó, que o Brasil ele é membro do Codex desde 68. E ele é um dos países da América Latina que tem a maior tradição de participação nos trabalhos do programa. Então, a gente tem sim que se orgulhar do nosso país, porque nós temos muita coisa boa por aqui também. Agora, adentrando um pouquinho mais no assunto da nossa palestra, do nosso momento de hoje, que são as técnicas de conservação de alimentos, né, tanto as mais tradicionais, quanto aquelas um pouco mais elaboradas, para que vocês tenham acesso a esse tipo de informação. Vamos começar aqui pelo tratamento térmico, que são aqueles que se utilizam, né, de uma temperatura mais elevada, e depois a gente vai falar um pouquinho de tratamentos a frio e depois de tecnologias novas que não necessariamente usam frio ou calor como forma de conservação. Nós temos aqui como primeiro ponto o branqueamento, que nada tem a ver com ficar ou não ficar branco. Tá? O branqueamento ele é realizado, é uma técnica bem simples, realizada normalmente em vegetais. Algumas hortaliças podem passar por branqueamento também, mas não é o mais comum, para que esse vegetal tenha características de durabilidade maior. O branqueamento consiste praticamente num choque térmico. Você vai cozer ali o seu produto, eu trouxe aqui um exemplo, um brócolis, né? Você vai colocar ele em água fervente por 2 minutinhos no máximo, né? Ele tem que ficar imerso nessa água. E daí você tira dessa água fervente e coloca numa água gelada. Se possível, até com umas pedrinhas de gelo. E também deixa ele por 1 minutinho, mais ou menos. E tira esse brócolis ou outro, né, vegetal dessa água gelada e observe qual que é a diferença desse alimento antes de passar por esse processo e depois. Quando a gente faz o branqueamento, é muito perceptível que a cor do alimento fica um pouco mais viva, porque realmente esse procedimento ele contribui para uma fixação maior da cor. Então, ele vai alterar essa característica e, além de fixar a cor, ele vai ajudar esse alimento a eliminar possíveis gases que ele tem ali nas suas fibras. Eliminando esses gases, ele vai ter menos reações de deterioração e vai durar mais tempo na sua geladeira ou no seu congelador, né? Um alimento branqueado ele pode ser congelado para ser utilizado num outro momento. Então, além dessa questão da cor, da eliminação de gases, nós temos também a inativação enzimática. Apesar de complicado, esse nome não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele simplesmente vai inativar ou retardar algumas reações que iam contribuir para o amadurecimento desse alimento, né, que vai levar ele a estragar mais rapidamente. Então, quando a gente faz um branqueamento, a gente traz todas essas vantagens que eu acabei de citar, além do alimento durar mais tempo na geladeira, né? Vocês podem encontrar tabelas com esse tempo de branqueamento adequado para cada tipo de verdura, de vegetal, no site da Embrapa, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse site, daí vocês vão ver quantos minutos em água fervente, quantos minutos em água gelada, daí você já tira e já, né, ou já pode, né, levar para o cozimento também, fazer as suas receitinhas, ou congelar
ou resfriar esse alimento. Então, essa é a nossa primeira técnica. A segunda técnica, né, o segundo tratamento térmico é a apertização, quando esse alimento ele é colocado aqui dentro, né, das latas, são os famosos enlatados. Então, ele tem ali dentro já uma pressão diferente quando a gente compara com o ambiente externo. A gente pode observar isso quando a gente abre uma latinha, né? Normalmente espirra um pouquinho ali do líquido que o alimento está imerso, ou vaza um pouquinho, enfim, justamente porque ele está um pouco mais comprimido e essa alteração de pressão, e o alimento normalmente já é cozido aqui dentro, tá? A gente pode pensar nos milhos enlatados, nas ervilhas, hoje tem outros vegetais também, às vezes uma cenourinha, alguma coisa assim, então ele já é cozido aqui dentro e já é pronto para consumo. Talvez vocês apenas não conheciam esse termo, mas o processo e o produto é muito simples e é muito fácil de ser encontrado também nos supermercados. Então aqui nós temos a nossa apertização. Aqui nós temos alguns exemplos um pouco mais comuns, que a gente ouve falar mais no nosso dia a dia, que é a pasteurização e a esterilização. E a gente já pensa direto em leite, quando a gente pensa num leite pasteurizado ou esterilizado. E qual que é a principal diferença entre esses dois tratamentos? Basicamente, a temperatura que esse alimento é colocado e o tempo que ele fica em cada temperatura. Então, na pasteurização, a gente não tem um choque térmico tão grande. A diferença de temperatura entre o quente e o frio não é tão grande assim. Ah, Bruna, mas então um alimento pasteurizado não é seguro? É seguro sim, é um tempo e uma temperatura suficiente para que você consuma, por exemplo, um leite em saquinho, ele dura o quê? 3, 4 dias mais ou menos. Nesse período ele é muito seguro, né? Ele não vai eliminar, como que eu poderia dizer, o nome técnico é esporo, esporo dos micro-organismos. Mas para vocês entenderem, a gente poderia chamar, digamos assim, os ovinhos desse micro-organismo. Ele não elimina esse esporo, mas ele elimina o micro-organismo. Então você não vai adoecer ou passar mal, né, consumindo os produtos pasteurizados. Agora, um produto esterilizado, ele elimina inclusive esses esporos, esses ovinhos. Então esse produto ele vai ter um choque térmico maior, num tempo menor, vai eliminar micro-organismo, vai eliminar esporo e vai durar por mais tempo. Né? Então a gente vai ter uma durabilidade maior para você poder consumir esse alimento, que depois de aberto, claro, ele tem que ser consumido rapidamente. Né? Sempre que a gente abre uma embalagem, a gente precisa daí de um tempo menor para consumo, porque as condições ambientes, temperatura de geladeira, a manipulação, né, as condições ali de quem está mexendo naquela embalagem, naquela caixinha, a gente não sabe. Então, esse alimento vai durar menos depois de aberto. Mas, basicamente, essa é a diferença aqui entre os tratamentos térmicos de pasteurização e esterilização. E nós temos também a secagem como tratamento térmico, que também é um procedimento simples, de fácil acesso e que pode ser feita de diversas maneiras. Nós temos aqui os exemplos de secagem natural, que seriam as famosas carnes de sol. Elas são mais comuns na região norte, nordeste do país, não que a gente não tenha aqui no sul também, mas veja, basicamente, né, é utilizado a luz solar, a energia solar, para que esse alimento seja desidratado e ele possa ser conservado e durar por mais tempo. E nós temos também a secagem artificial, que é feita normalmente através de fornos, né, fornos com convecção de ar, daí depende da característica que você quer desse alimento final. Então aqui nós temos um tomatinho seco, né, depois ele vai passar por outros processos também, até mesmo em relação aos temperos, a utilização dos óleos, para gerar, né, o tomate seco que a gente conhece, que a gente encontra ali nas gôndolas dos supermercados. Mas nós temos aqui o tomate seco, frutas secas,
que estão sendo cada vez mais consumidas também no nosso país, produtos que são elaborados a partir dessas frutas secas, como as barras de cereais, por exemplo. Então, nós temos uma série de alimentos hoje que são desenvolvidos através de secagem, seja ela natural ou artificial, e que estão disponíveis para nós, consumidores, de forma segura e com características específicas. Né? Eu gosto muito daquela maçã desidratada. Não sei se vocês já provaram. Nós temos, às vezes, em pacotinhos ou até mesmo em casas de produtos naturais. Ela pode ser usada em receitas ou comida como snack mesmo. Eu acho uma delícia, um produto saudável que passa pelo processo de desidratação, que seria uma secagem com uma convecção, né? Um forno com ar ali para poder retirar o excesso de umidade e deixar esse produto sequinho e crocante como nós gostamos. Nós temos também os processos assépticos. Lembra quando eu falei daquele exemplo do leite, da esterilização? Então, leite esterilizado nós também conhecemos como UHT, que é o Ultra High Temperature. Então, esse UHT, ele é um processo asséptico e ele vai ser aqui embalado, né? Dentro dessa embalagem o produto está seguro, ele dura por muito tempo e ele chega de uma forma muito segura e conveniente para a mesa do consumidor. Até mesmo para o transporte, essas caixinhas elas são um pouco mais práticas, né? Ocupam um volume menor. Então, em termos de indústria, de logística, a gente começa a ter esse olhar mais abrangente e pensar em todos esses aspectos. E um outro tratamento maravilhoso para os amantes de doces, como eu, é a concentração. Então, através da concentração, nós temos aqui o nosso maravilhoso leite condensado, né? Onde esse leite ele é concentrado, daí ele tem uma concentração maior de açúcares e ele chega depois nesse produto final, amado por muitos, não vou dizer odiado, mas talvez seja o terror aí de muitos nutricionistas também, inimigo de algumas dietas, né? A gente precisa realmente consumir com ponderação, porque é um alimento muito calórico, apesar de ser muito gostoso. Então, o tratamento, processamento asséptico e a concentração são outras duas formas de tratamento térmico para conservação dos alimentos. Nós temos também a conservação de alimentos, que é realizada pelo uso do frio. Não é só o calor que vai conservar, né, ou vai participar ali de uma técnica para essa conservação. O frio também. E um exemplo básico, que a maior parte de nós tem dentro de casa, são as geladeiras, né, onde uma parte é destinada à refrigeração e a outra parte destinada ao congelamento. Então, o frio ele vai sim retardar uma série de reações nesse alimento, que é um produto natural, ele vai desacelerar essas reações, ele vai conservar melhor esse sabor, essa cor, né, as propriedades que nós gostamos e que são atribuídas para os alimentos de forma geral. Agora, além da refrigeração e do congelamento, nós temos também a sublimação de água livre e a desidratação. Tá, o que é isso, Bruna? É muito nome, eu sei, mas eu vou falar um nome que não é menos pior, mas que talvez vocês vão entender um pouquinho melhor, que é a liofilização, que seria, grosseiramente explicando, uma desidratação a frio. Por quê? Esse alimento ele não é aquecido, isso é feito em um equipamento chamado liofilizador, onde a água desse alimento ela é extraída pelo processo de sublimação, então ela passa ali de um estado sólido, normalmente, direto para um estado de vapor, ela não vai para o estado líquido, e isso faz com que esse alimento mantenha características como vitaminas, proteínas, e uma série de outras características que um processamento térmico, onde nós temos uma temperatura mais alta, ia prejudicar. E um dos maiores exemplos que nós temos,
que é mais acessível para a população são os cafés solúveis liofilizados. Ó, já dá quase um trava-línguas aqui. Então, esse café solúvel, muitas vezes a gente pode observar um símbolozinho como se fosse um gelo, sabe, um cristal de gelo na embalagem desse produto, e embaixo desse cristal está escrito assim, freeze dryer. Então, ele foi seco através do frio. Então, ele vai ter uma característica organoléptica de sabor melhor, mais concentrada. Nutricionalmente, ele vai conservar mais as propriedades ali do grão de café. Visualmente, ele vai conservar mais essa cor, então ele vai ser mais encorpado, mais visual, e vai ser um produto de maior qualidade, o que, consequentemente, o torna um produto um pouco mais caro, né? Então, a gente também precisa ponderar tudo isso, mas agora vocês já sabem que o freeze dryer é o produto, café ou outro tipo de alimento que foi liofilizado, ou seja, desidratado a frio, sem a utilização do calor em nenhuma etapa do seu processo. E como técnicas um pouco mais simples e que já eram utilizadas desde a época ali dos nossos avós, bisavós, nós podemos citar a utilização do sal como uma forma de conservar o alimento, né? Um dos produtos mais famosos aqui no Brasil é o bacalhau, um peixe, né? Onde essa carne ela é desidratada pelo sal. Inclusive, a maior parte das receitas indica que você faça uma, entre aspas, dessalinização antes do consumo, deixando essa peça aqui, né, imersa em água. Tem gente que deixa em leite, porque o sal realmente ele é bem concentrado a ponto de conseguir evitar a deterioração da carne de um peixe, né? O açúcar também é muito comum. Quem não gosta de uma boa geleia, nós temos, né, feitas com diversas frutas, de diferentes formas, usando ou não alguns aditivos, mas o açúcar por si só, ele já tem essa propriedade, quando em alta concentração, de contribuir para a conservação do alimento, e a fumaça através da defumação, né? Aqui nós temos um defumador industrial, onde são colocadas aqui peças, né? Não sei, talvez seriam salames, não tenho certeza, onde eles estão em contato aqui com essa fumaça, passando por esse processamento térmico, se utilizando de fumaça para conseguir também um determinado grau de inibição de micro-organismos e maior durabilidade, além de toda a questão do paladar, que dá um sabor diferenciado para esse grupo de alimentos. Então, são técnicas muito simples, que não exigem grandes tecnologias ou equipamentos muito caros, que podem ser feitas de forma caseira também e que sempre foram muito utilizadas por todos, né? O sal, o açúcar e a defumação. Agora, pessoal, nós temos que pensar também que um tratamento térmico ele pode trazer prejuízos para o alimento. Então, né, dependendo do que a gente estiver pensando em controlar, né, do alimento que nós quisermos produzir ou do tempo de prateleira que a gente tem intenção que esse alimento tenha, a gente precisa pensar nesses aspectos também. Porque o tratamento térmico, olha só, ele pode trazer alterações no sabor de um alimento, ele pode gerar, como nós falamos, né, anteriormente, a perda de algumas vitaminas, de alguns nutrientes, ele desnatura proteínas, né? Quando a gente cozinha um ovo, por exemplo, a cor ali da clara muda completamente, né? Houve ali um processo de desnaturação das proteínas, e é um processo que não pode ser revertido. Então, dependendo do alimento, a gente não quer essa característica, então já não vai dar para usar o calor. Além do escurecimento que pode acontecer devido a uma série de processos não enzimáticos. Então, nem sempre o calor é bem-vindo, né? E considerando isso, considerando toda a tecnologia que nós temos hoje disponível no mercado, nas indústrias, nas empresas, nos laboratórios, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas delas, né? Eu vou trazer apenas a dinâmica de algumas delas para que vocês tenham noção de que elas existem, e eu acredito assim que
em poucos anos a gente vai encontrar de forma mais acessível e mais abrangente alimentos que são conservados seguindo cada uma dessas técnicas também. Então, a primeira delas, nós temos aqui o processamento por alta pressão hidrostática. Vamos separar essa palavrinha? Hidro, água. Então, é um processamento, aqui tem um esquema, né, desse tipo de processo, onde nós temos uma câmara, aqui é uma imagem real, né, de um equipamento que faz esse processamento. O alimento, ele é inserido no meio dessa câmara, envolto desse alimento, ou seja, ele já vai estar aqui dentro de uma embalagem, tá, gente? Nós temos água, por isso que é hidrostática, e é aplicada uma pressão nessa água, né? Ela não tem por onde sair, veja, ela está aqui em contato com a parede dessa câmara, então ela vai pressionar esse alimento. Pressionando esse alimento, a gente vai conseguir com que alguns micro-organismos morram, alguns sejam inativados, alguns processos sejam retardados, contribuindo então para uma maior conservação do alimento, sem usar nem frio nem calor, apenas aqui a pressão através da água, né? São tecnologias que já existem no mercado e que têm todos esses benefícios que foram mencionados. Nós temos também o processo de separação por membranas. Esse processo já é utilizado há bastante tempo, não só na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica também, ele é bem comum, na indústria de cosméticos também, onde basicamente nós temos duas fases, né? Digamos assim, é um mesmo alimento que passa por uma membrana, grosseiramente podemos chamar aqui de peneira ou uma barreira, né? Como vocês queiram interpretar, e essa membrana ela vai fazer uma filtragem de determinados compostos, né? O composto que for de interesse da indústria, para que nessa outra fase o alimento saia aqui sem os compostos indesejados. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos tecnologia para processar cerveja sem álcool através da separação por membrana. É isso mesmo, separa o álcool da cerveja através de uma membrana. Então vocês, né, parem para pensar em como essa tecnologia está avançada, em como essa membrana é específica, em como ela pode atuar. Nós temos, inclusive, micro-organismos que são também, né, detidos em membranas para que esse alimento seja conservado de uma maneira mais eficiente. Então, são tecnologias já disponíveis e que estão em constante evolução, né, para que a gente tenha acesso e possa oferecer isso para o consumidor também. Agora, uma outra tecnologia que já não é tão conhecida é o campo elétrico pulsado, né? Ou CEP, ó, CEP. Nos livros, na literatura, talvez vocês encontrem essa sigla. O campo elétrico pulsado, ele consiste basicamente em pulsos elétricos rápidos e fortes, fazendo com que os micro-organismos desse alimento também sejam eliminados. Então, a gente tem aqui, ó, um produto que vai também para uma câmera, a gente tem um gerador desses pulsos elétricos que vai disparando essa carga no produto, né, e vai eliminando os micro-organismos, só que esse alimento ele vai aquecendo. Então, antes dele ser embalado, né, ou transportado, ele precisa passar por um resfriamento até que o produto final tratado tenha sua destinação. Então, esse é o campo elétrico pulsado. Nós temos também o aquecimento ômico, que também se utiliza de corrente elétrica, aqui nós temos uma corrente alternada, se utiliza de eletrodos, mas aqui, ó, o que vai aquecer é o alimento. Então, ele não vai levar nenhum tipo de choque, nada nesse sentido, mas vai ter um aquecimento do próprio alimento dentro de um ambiente isolado, né? E com esse aquecimento, nós temos, então, a inativação também de micro-organismos e outras características que sejam de interesse. E o ultrassom de alta intensidade. O ultrassom ele já é mais utilizado também, são ondas, né, que não agridem a saúde humana. Claro que tudo isso é muito bem dosado, muito bem pensado,
né? São equipamentos mais elaborados, onde normalmente os fluidos pastosos, né, passam por aqui, recebem essas ondas e saem sem as características indesejadas, saem, entre aspas, esterilizados, né? Depende do que a gente estiver fazendo ou desenvolvendo, mas já é uma tecnologia também que vem ganhando força no mercado. De um modo geral, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi muito bom, né, participar aqui desse evento da Uningá. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Se quiserem me acompanhar nas redes sociais, eu compartilho uma série de experiências aqui na minha jornada da pós-graduação, curiosidades também na área de alimentos. Serão todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez.